E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E hoje talvez o que eu poderia considerar como o primeiro episódio da nossa nova série House Soul Series, em que analisaremos filmes, vídeos, séries, animes e tudo mais. Embora eu já tenha analisado anteriormente aqui nos programas da Stack alguns filmes como O Poderoso Chefão, Onde os Fracos Não Têm Vez, Frozen, algumas séries como Breaking Bad e tudo mais, porém eu vou considerar como hoje a estreia oficial do quadro House Soul Series. E hoje eu vou falar de um fenômeno que vai estourar aqui no Brasil em breve e a gente vai ouvir falar muito com o decorrer do tempo, que é Yokai Watch, essa animação japonesa, esse novo game que fez muito sucesso no Japão e agora está chegando aqui no Brasil. Ah, mas é um desenho infantil, é uma animação infantil. Vamos analisar sem preconceito de idade, mas levando em consideração a publicidade. Eu vou falar a minha opinião como um publicitário e alguém que, por dar aula de jogos e ser produtor de games, ilustrações, toy art, mascote e tudo mais, tem que estar atento a esse fluxo de mercado e saber quais são as tendências que estão por vir, porque para a comunicação, a publicidade e o comércio, isso é importante. Então, para todo mundo que gosta de comunicação, vem comigo e a gente vai entender esse futuro hype do Yokai Watch que vai chegar aqui no Brasil, que já tem muita gente falando que é o novo Pokémon, fazendo comparações, mas vamos ver os lados positivos e negativos, se é isso mesmo. Então é isso aí, vamos começar! Primeiramente, me desculpem pela qualidade da iluminação. Como eu disse em outro vídeo, eu tive problema com o meu holofote principal, então eu estou utilizando esse aqui, um holofote RGB, para quebrar um galho. Mas como a luz dele não é pura, ele é a mistura do verde, vermelho e azul, RGB, talvez esteja aparecendo um risco na tela enquanto eu falo. Ignorem isso e vamos mais para a análise. Nos próximos vídeos eu já vou ter resolvido o problema do holofote. Então vamos entender o que é o Yokai Watch. Na realidade ele é uma série de jogos criados pela Level 5, lançados no Japão em 11 de julho de 2013. Yokai Watch já teve outras continuações de games que foram também lançadas no Japão em 10 de julho e 13 de dezembro de 2014. A continuação, Yokai Watch 2, é um spin-off e ele chegou aqui no ocidente agora, dia 6 de novembro. Por isso que eu falo que o hype, que vai começar essa onda do Yokai Watch aqui no Brasil. Como a gente pode ver, lá no Japão ele é meio antigo, é de 2013, mas a gente sabe que as coisas demoram para chegar um pouco aqui no Brasil, mas quando chega a tendência é estourar, é bombar. Então vamos à premissa do Yokai Watch. Ele conta a história de um garoto chamado Keita Amano, que aqui no ocidente é chamado de Nathan Adams, que um belo dia ele estava colecionando besouros, ele estava caçando insetos na floresta, e por ele estar caçando insetos na floresta já começa aí a picuinha dos comparativos com o Pokémon, mas calma, não vamos falar disso ainda, esquece o Pokémon por enquanto e vamos continuar analisando a premissa da série. Um dia então, enquanto ele estava na floresta caçando insetos, ele encontra uma máquina de gachapon. E o que é essa máquina de gachapon? São aquelas máquinas de cápsulas que você coloca a moeda, gira e tira uma cápsula, estilo as que a gente encontra no Brasil, mas isso é muito forte lá na cultura oriental. Você encontra essas máquinas de tudo espalhado em todos os lugares. Ele então escuta uma voz pedindo para que se coloque uma moeda, ele obedece e coloca, e ele libera o primeiro Yokai Watch, que é o Whispers, sussurros, que é esse fantasminha aí que diz que por o Nathan
ter libertado, ele vai virar um mordomo e vai ajudar, que eles têm um contrato e tudo mais. Esse é o começo da série. E o que são os yokais? Eles são fantasmas. Porém, um fato muito legal e interessante do Yokai Watch é que eles associam a cada fantasma, a cada yokai, um efeito no mundo real. É como se a maioria dos atos, personalidades e hábitos das pessoas fossem influenciados por alguns fantasmas. Por exemplo, quando ele volta com o Whispers pra casa no primeiro episódio, ele vê os pais brigando por besteira, se não me engano acho que é por causa de um pudim. Eles até chamam isso de briga de casal, uma coisa bem pejorativa essa forma de chamar. E na realidade é um yokai que está por trás disso tudo. Só pelo fato dele estar presente no lugar, o clima já fica pesado, os casais começam a brigar por besteira. Então é interessante essa premissa do jogo de ter fantasmas, do jogo e do anime, de ter fantasmas que influenciam e impactam no comportamento das pessoas. A partir desse momento ele recebe então o Yokai Watch, que é um relógio pelo qual ele pode localizar os yokais. Ele aponta a luz para quem está brigando a pessoa, ele consegue enxergar se tem uma entidade afetando a personalidade e o comportamento. A partir do momento que o yokai é revelado, ele pode conversar e tentar fazer amizade. Essa é a diferença do Pokémon, ele não batalha para capturar, ele faz contratos de amizade. Quando ele faz amizade com o yokai, ele recebe uma medalha que ele pode invocar futuramente o yokai para ajudar. Então, enquanto no Pokémon você captura o mascote, que ele fica como um servo seu, no Yokai Watch você faz amizade, então aí é o diferencial. É muito comparado com Pokémon por esse fato de ter vários bichinhos e você poder capturar e colecionar, ainda mais sim, um game colecionável. Vou deixar até algumas imagens aqui do 3DS, que é um game bem legal e bem feito. Tem centenas de yokais já criados, mais do que tinha de Pokémon no começo, por exemplo. E tem um bem interessante que é o Homobono. Por que ele é interessante? Eu não achei ele um yokai legal, é do primeiro episódio também, mas a expressão Homobono quer dizer qualidade, coisa positiva no Japão, que é o que influenciou a sopa Vono da Ajinomoto a ter esse nome. Então a Ajinomoto é a empresa detentora da sopa Vono. Vono é um produto Ajinomoto e vem dessa expressão japonesa Homobono, ou seja, uma coisa positiva. Uma vez que esse yokai ele sai de circulação, ele é retirado do ambiente, as coisas voltam ao normal. Então eu achei muito legal mesmo essa ideia de você ter fantasmas, mas que eles afetam diretamente o comportamento das pessoas, a personalidade, os atos e as ações. Por exemplo, no segundo episódio tem um yokai que faz você sair contando segredos e tudo mais. O que eu acho legal é que ele bebe da fonte da mitologia, porque as mitologias, a mais conhecida é a grega, eles associavam a entidades sobrenaturais coisas cotidianas, como a chuva, o calor, a noite, o dia, o trovão, as brigas. E o que o yokai faz é tentar criar essa mitologia. Então eu acho que, embora as pessoas comparem com Pokémon só pelo fato de ter um monte de bichinho para colecionar, não tem nada a ver, porque a trama é totalmente diferente. A forma de captura, a forma de trato e toda essa parte mitológica não tem nada a ver com Pokémon, mas a primeira coisa que as pessoas fazem quando batem o olho e vê esses mascotes da cultura kawaii do Japão é começar a comparar, como aconteceu com Pokémon e Digimon, que também tinham roteiros diferentes e as pessoas ficavam competindo e comparando, porém não há necessidade de estabelecer uma concorrência. Eu achei interessante porque, para fazer esse vídeo, visto que agora aqui no Brasil o yokai vai ser lançado, vai ter um hype muito grande, ele vai entrar no trem do hype, né? Então eu fui ver na Liberdade, que é um grande polo de cultura oriental aqui de São Paulo, alguma coisa para trazer, para mostrar para vocês no canal. E por incrível que pareça, embora o jogo tenha sido lançado aqui no dia 6 de novembro, eu não encontrei lá absolutamente nada. Não tem nada na Liberdade sobre o jogo e sobre o anime. Eu não achei um chaveirinho, não achei nada. Então eu acho que está demorando para pegar aqui no Brasil. Lógico que é recente, dia 6, essa semana, mas com a notícia de que estrearia no Brasil, e as pessoas que estão engajadas na cultura oriental, elas deveriam preceder isso, né? Talvez só pelo fato de fazer sucesso no Japão, mesmo não tendo aqui, deveria ter já uma febre, assim como aconteceu com o Ataque dos Titãs, que por ser um anime que corta um pouco a jornada do herói existente na maioria dos animes, ele conseguiu fazer sucesso aqui. Visto o sucesso enorme que o Yokai Watch fez no Japão, é bem provável sim que ele faça bastante sucesso aqui, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para quando estourar e você quiser saber a origem e o que é o Yokai Watch, estou aqui falando para vocês, antecipando. Porém, ele tem alguns problemas para ser lançado aqui no ocidente e pegar tão forte,
porque o game ele é muito extremamente baseado em cultura oriental, ele tem muitas referências orientais, inclusive o anime tem muitas piadas na língua japonesa, que quando você vê a legenda traduzido não fica nada legal, então eles vão ter que fazer alguma gambiarra. Pelo fato de ele abraçar muito a cultura oriental, talvez tenha algum contraponto para a comercialização aqui no Ocidente, ou seja necessária alguma adaptação e uma reeducação. Como eu falei, o Yokai Watch talvez tenha problema por essa referência oriental muito grande na obra para chegar aqui no Ocidente. Porém, se você olhar, o Estúdio Ghibli fez isso e deu muito certo. A Viagem de Chihiro é um grande clássico que todo mundo gosta, e ele tem muitas referências, é um dos filmes que tem mais referência à cultura oriental. Porém, a diferença que eu vejo do Estúdio Ghibli pro Yokai Watch é que o Yokai Watch não tem essa pretensão de contemplar o universo cult como as obras do Estúdio Ghibli elas fazem. Eles se tornam filmes mais estilo cult, e o Yokai Watch é extremamente comercial, tanto é que é um anime que foi feito para vender um game, então ele não vai ter, lógico, 10% da profundidade do Ghibli. Então, de repente, essa despretensão de roteiro faça com que tenha uma dificuldade muito maior da adaptação e aceitação pela cultura ocidental do que o Estúdio Ghibli, que é uma obra mais contemplativa para quem é fã da cultura ocidental e gosta de saber estudar sobre o tema por esse meio mais cult. Esse gatinho aqui, o Gibanian, ele é um dos personagens principais que andam junto com o protagonista e o Whisper também. E ele tem um sotaque, Gibanian, acho que esse Nian no final do nome dele é provavelmente por causa do sotaque, que as palavras geralmente terminam com essa expressão. Por ele ser um gato, lá no Japão, essa é meio que a forma com a qual os gatos falariam se eles fossem personificados, né? Inclusive o Miau do Pokémon, ele também tinha esse sotaque no japonês. Quando eu era menor e assistia os primeiros Pokémon japoneses, eu sei que ele fazia esse Nian no final. Então talvez ele beba assim da fonte do Pokémon em algumas coisas, né? Pode ser que você fala que é um novo Pokémon no sentido de que vai fazer tanto sucesso quanto, né? Vai ser a nova febre, a nova tendência. Até aí eu não discordo. Agora tem aquela questão, e aí, ele vai substituir o Pokémon? Ele vai ser mais famoso que o Pokémon e tudo mais? Eu acredito que não tem muito como fazer esse paralelo, essa comparação, porque são épocas diferentes. Pokémon ele já é um desenho muito antigo, que já tem mais de uma década de existência. Então, mesmo que o Yokai Watch venha para o Brasil e faça tanto sucesso quanto ou mais, não é certo falar que ele vai substituir o Pokémon, porque eles fazem parte de linhas de tempos diferentes. Mesmo que ele faça mais sucesso que o Pokémon saia da moda, mas uma moda que já dura mais de 10 anos, hoje o Pokémon não é considerado o desenho da moda, ele virou um clássico. Então não tem como você substituir uma coisa que já é nostálgica. Ela já fez a sua missão durante a linha do tempo. Então é por isso que eu acho que ele não vai substituir o Pokémon, talvez seja a nova tendência que vai perdurar durante alguns anos. Porque o Pokémon ele foi tão bem acertado que até hoje, eu fui na Liberdade, eu vi vários lançamentos de Pokémon boneco e tudo mais. Não vi nada de Yokai Watch ainda, ok, tá cedo. Mas o desenho que tem décadas ainda continua lançando produtos. Quer dizer, se um anime, uma série, o hype dela dura mais de alguns meses, ela deixa de ser modinha e passa para ser algo consolidado que no futuro vira um clássico, e não uma moda que vai e a turma esquece. E aí, sobre esse infantil, vamos analisar. É interessante você falar sobre o Pokémon ser clássico, porque hoje as pessoas que são adultas não assistem os novos episódios. Tem todo aquele revival de que o antigo era melhor e tudo mais, mas vale a gente analisar algumas coisas da parte de ciclo de vida do produto e a parte da intenção de roteiro. Dragon Ball, por exemplo, é um grande clássico que inspirou outras obras, né? E ele teve lá a sua linha do tempo, acabou no Dragon Ball GT, que muitos desconsideram e colocam a saga Buu como final definitivo. Porém, o Dragon Ball Super, ele retornou agora. Teve no começo alguns problemas da estética da animação que foram resolvidos. Porém, muitas pessoas adultas que assistiam Dragon Ball Z, Dragon Ball e o GT, eles ainda estão vendo Dragon Ball Super com certo preconceito. Eu gosto, não tenho nada contra, mas eu vejo nos fóruns as pessoas comentando: nossa, esse Super tá um lixo, o Dragon Ball Z era melhor, tal. Vamos pensar, não é que o Dragon Ball novo é ruim, é que você mudou. Você tá querendo analisar algo que você via quando era menor com a complexidade da mente de alguém mais velho. O Dragon Ball ele nunca teve uma trama profunda, ele sempre foi uma coisa extremamente linear, como o Bleach também segue uma linearidade, embora tenha algumas outras diferenças, né, conforme o decorrer da trama. Inclusive ano que vem volta o anime Bleach.
E o Dragon Ball não tem essa profundidade de roteiro, ele não tem esse comprometimento de prender numa história, mas sim pelos personagens, pelas lutas, batalhas e poderes, que é o que o Dragon Ball Super estava fazendo. Mas quando você era pequeno, de repente esse universo pareceria mais interessante. E hoje você ainda é fã do Dragon Ball Z por fazer parte da sua vida e você ter crescido, amadurecido com o anime e ter ele ficado na sua memória e você vê os episódios antigos com esse olhar da nostalgia. Porém, quando você pega o Super, é como se você começasse a ver Dragon Ball de novo, só que com a idade atual, de repente você já não tenha tanto interesse por causa da complexidade do roteiro, porque o seu cérebro já está preparado para interpretar outras coisas. Todo mundo fala, os adultos que cresceram vendo Pokémon, que os episódios novos são ruins, que os novos Pokémon são ruins, e brincam com aquela ideia do Ash não crescer nunca. Mas até aí, se você parar pra pensar nisso que eu falei do Dragon Ball, de repente o Pokémon está indo para uma linha totalmente contrária. Porque o Dragon Ball, o novo, o Super, se passa, ele tem uma cronologia, né? O novo ele se passa alguns anos depois da saga Buu, tem os 2 filmes, e aí ele fica antes dos filmes, os filmes são contemplados no anime, daí tem aquela discussão se ele vai anular o Dragon Ball GT e tudo mais. O Pokémon nunca teve esse comprometimento cronológico. E aí veja bem, você cresce vendo Dragon Ball, você começava vendo quando o Goku era pequeno, e hoje ele é avô, e aí você amadurece e depois, de repente, tantos anos sem ter novidade do Dragon Ball, você amadurece, o anime para, e quando você vê ele com esse olhar maduro, você acha ruim, né? Pokémon não, ele mantém sempre a mesma característica, o Ash sempre tem 10 anos no começo da temporada, ele sempre começa com novos Pokémons iniciais, é como se a fórmula do Pokémon infinitamente a cada temporada ela se repetisse. O Ash sempre é fraco no começo da série, ele nunca ganha a liga, dificilmente uma geração faz alusão e referência a outras, tirando o fato dos Pokémons aparecerem, mas por exemplo, os personagens antigos dificilmente aparecem nas novas, o Ash nem lembra dos Pokémons que ele teve, enfim, mas isso é uma forma do Pokémon a cada ciclo começar novamente, porque a ideia é que você, quando assistiu o primeiro Pokémon e jogou a versão do Game Boy, você hoje considera o primeiro Pokémon como clássico, então você amadureceu respeitando a primeira geração. Porém, a primeira geração, com as limitações técnicas da imagem e desenho da época, para as crianças de hoje já não são tão interessantes quanto as atuais. Então o Pokémon ele faz isso para cada ciclo, ele pegar as novas crianças. Então, diferentemente do Dragon Ball que tenta envelhecer com o público, o Pokémon ele tenta se limitar numa faixa etária para sempre pegar as novas cargas de crianças e assim ele conseguir alimentar essa audiência dele, que é o que a SEGA está tentando fazer agora com o Sonic, como eu sempre falo, lançando o Sonic Boom, que ele é mais comprido, o Knuckles é mais forte, que os nostálgicos odiaram, mas é um spin-off, é uma série à parte que não vai substituir o Sonic, para criar uma referência para as crianças que não cresceram acompanhando o desenvolvimento da cronologia do Sonic, que a gente só tinha ele, depois teve o Tails e tal. Para a criança já está o universo todo pronto, formatado, então para ela é importante a referência visual do Sonic ser mais comprido por ser o mais rápido e o Knuckles ser o mais bombado por ser o mais forte e tudo mais. Então é uma forma da SEGA, que errou com o público nostálgico que não está mais conseguindo ser engajado como antigamente, retomar a série pegando as crianças, é isso que Pokémon faz. Então eu acho que o Yokai não vai substituir o Pokémon por essa questão de que são linhas de tempos diferentes, o roteiro é diferente, embora lógico que a gente sabe que a comparação ela sempre vai existir. Para as crianças é um anime bem legal, até para os jovens ele é descontraído, o game é bem interessante, né? Então tem essas referências que eu falei, mas é isso, essa é a minha análise então sobre o Yokai Watch. Acho que sim, pode ser que o hype viralize no Brasil, mas a gente não tem que ficar comparando com o Pokémon, porque são ideias e identidades diferentes. O anime ele vai envelhecer com o público? Não sei, só tem uma temporada, de repente nem faça sucesso. E outros jogos do Pokémon até hoje são bem vendidos. O anime tá meio parado, mas os jogos a Nintendo investe muito, a Game Freak, então o Pokémon não vai ser abandonado. Então eu acho que são coisas que a gente não tem que comparar, mas tem que levar em paralelo. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas explicações e dessa análise. A gente vai fazer mais vídeos nesse estilo, nessa série House Soul Series. Então a gente pede aquela ajuda ao canal, deixando o seu like, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo e interagindo nas redes sociais. Prometo que da próxima vez essa iluminação aqui vai estar melhor. Muito obrigado a todos por tudo e até a próxima. Fui! Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like.
Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.